Muito boa tarde. Prazer enorme estar aqui para abrir um pouco mais dos bastidores da IMG. Aqui eu conhece, ou se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massou, eu sou CEO da IMG, empresa que te ajuda a se hospedar em hotéis e resorts que tem diárias que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa. E eu te mostro como é possível você fazer isso, às vezes por valores até inclusive simbólicos. Hoje, simultaneamente, no Instagram também, por isso estou configurando aqui. E a gente vai falar hoje, do jeito que você está vendo na tela agora um pouco, a gente vai falar hoje sobre as pessoas que pensam que não é possível, que não acreditam que é possível me hospedar por um valor simbólico. A gente vai falar exatamente para quem pensa que isso não é possível, para quem pensa que isso não tem como. Essa pessoa que é uma pessoa real, que tem acontecido, que tem vivido junto conosco, e a gente tem a oportunidade hoje neste programa, nesta edição de número 81 deste programa Hotéis, Hospedagem com Valor Simbólico, né? Programa que acontece toda semana e que tem por objetivo ajudar a aspirantes ou a proprietários das férias com sistemas de férias da IMG. Como eu falei hoje, para falar de você que não acredita que é possível me hospedar por um valor simbólico, né? A gente vai dissertar um pouco esse assunto e queria começar um pouco dizendo que quem pensa que não é possível provavelmente tem uma questão muito relacionada a conhecimento, tá bom? E às vezes a gente faz alguns exercícios, quando diz que não é possível, faz uns exercícios talvez precipitado de tomada de decisão, né? E essa é o que a gente vai tratar de combater, essa posição, essa visão, essa mentalidade, essa ideia de quem pensa que não acredita que seja possível se hospedar com valor simbólico. E o que é se hospedar com valor simbólico? Se hospedar com valor simbólico significa, mais ou menos, se hospedar em hotéis que você encontraria no Booking ou no Airbnb ou, sei lá, nos grandes sites de reservas de Colaro, ou encontraria talvez no CVC, hotéis que encontraria lá que tem valores de, às vezes, 200, 300, 500, às vezes 1.000, às vezes 2.000 reais só diária. E como se hospedar nesses hotéis por valores simbólicos? E o que são valores simbólicos? São valores, às vezes, na casa das dezenas de reais, né? Valores, às vezes, de hospedagem abaixo de 100 reais a diária por pessoa. Então, isso é o que é se hospedar em hotéis que têm diárias que valem centenas ou milhares de reais, fazer isso por valores simbólicos. André, só falando aqui com o suporte, me dá licença. André, a imagem que você colocou não é a imagem que a gente tinha com a lição de passão, só para você saber que a imagem que você está colocando aí não é a que estava combinada. Ver se você consegue mudar. E voltando aqui com você, só para ajudar aí no suporte, a gente está fazendo uma experiência hoje de distribuir simultaneamente em YouTube e Instagram, sempre estava só no YouTube, e no Instagram não vai ficar gravado, mas a gente vai reproduzir também por lá, e por esse motivo que eu faço questão de ajudar que o suporte consiga deixar o arquivo alinhado. Mas vamos lá. Vou te contar aqui, então, uma vez que ficou claro o que é e o que não é se hospedar com valor simbólico, te dizer que muitas pessoas pensam que isso não é possível, que para elas não é possível, e a maioria das pessoas que pensam que isso não é possível é por um motivo. E o motivo pelo qual muitas pessoas não acreditam que podem se hospedar com valor simbólico é por uma sequência de alguns mitos. Esses mitos, ou crenças limitantes, né? Eu chamo hoje esses mitos das crenças limitantes, de quem realmente são crenças limitantes de quem nunca vai conseguir se hospedar em valor simbólico. Porque às vezes, mesmo que apareça uma chance na sua frente, vai deixar passar e vai continuar pagando mais caro toda vez que se hospedar. Eu identifiquei quem são essas pessoas, como se comportam as pessoas que não acreditam, porque você tem que entender que na nossa empresa temos que quem viaja conosco, quem se hospeda com valor simbólico, e também temos que conhecer quem não pode fazer isso, que não consegue cumprir esse objetivo. Imagina, né? Nossa empresa tem esse propósito e temos que saber que não consegue cumprir esse propósito é porque a gente tem se dado conta, historicamente, isso, quando eu falo historicamente, significa nos últimos mais que 10 anos, que nós temos estado no Brasil por mais que 10 anos consecutivos, distribuindo, comercializando nossos produtos turísticos, fazendo isso
desde uma perspectiva nacional, a todos os estados do país. Temos famílias que têm viajado conosco ou têm conhecido nossos sistemas de propriedade de férias, desde a Amazônia ou desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, inclusive também no exterior, né? Mas focando no Brasil, né? De ponta a ponta do país. E pessoas que não acreditam. Não era diferente que não acreditava se era do Sul, do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste. Não era isso que mudava, não era a região. Conta que não era uma questão socioeconômica ou sociocultural. A gente se deu conta que eram 4 principais crenças limitantes que são como uma espécie de obstáculo, são como uma espécie de bloqueio, que são o que realmente impede pessoas de conseguir se hospedar em hotéis e resorts com valor simbólico. E como tem esse obstáculo, que às vezes é um obstáculo mental, mas é um obstáculo que está na mente da pessoa, então existe na mente da pessoa, esse obstáculo o impede pessoas e tem impedido pessoas de fazer com que possam se hospedar dessa forma tão ultra vantajosa, dessa forma de pagar hospedagens que valem centenas e às vezes milhares de reais a diária por pessoa, fazer isso por valores às vezes abaixo de 100 reais por dia por pessoa, valores simbólicos, né? Às vezes tem inclusive no YouTube, se você acompanha ou não acompanha no YouTube, mas neste canal, se você não acompanha, pode, mas aqui tem demonstrações práticas, olhando a mesma data, mesmo número de pessoas, mesmo hotel no Booking e com IMG, com o nosso sistema de propriedade de férias, onde você paga até 95% mais nos meios de hospedagem convencionais. Então, a pessoa que não acredita, não é por falta de prova que vai encontrar aqui. Não acredita porque tem algum tipo de crença limitante. A gente chamou crença limitante depois de mais de 10 anos no Brasil, entrevistando quase 100 mil famílias, 99 mil e tal, famílias que nos deram alguns dados, e nesses dados a gente conseguiu entender que estão relacionadas ao perfil, e muitas pessoas falaram não acreditar que isso fosse possível. E estes são, e o que você vai aprender e o que você vai ter acesso agora, são os 4 principais crenças limitantes que têm impedido pessoas comuns de se hospedar em hotéis e resorts que têm diárias que valem centenas, até milhares de reais por valor simbólico, têm sido impedidas de chegar a esse objetivo, em casos, por crenças limitantes. Tá bem? E vamos lá, vamos entender um pouquinho algumas dessas crenças limitantes, essas 4 crenças limitantes, que é um pouco como não conseguir nunca se hospedar em hotéis e resorts com diárias que valem milhares de reais por pessoa por valores simbólicos. Se você continua tendo essas crenças limitantes, você vai conseguir continuar não se hospedando com valores simbólicos e depois, como não, vou mostrar como conseguir isso, tá bem? Então, eu não vou ficar só do lado ruim, tá? Então, eu vou contar quais são as crenças limitantes, quais são os obstáculos e depois vamos contar a solução, tá bom? Como é possível para você conseguir se hospedar em hotéis e resorts que tem diárias que valem centenas ou milhares de reais por pessoa por valores simbólicos. Mas se você está no Instagram, e eu vejo que tem algumas pessoas entrando no Instagram e saindo, se você está no Instagram, quero que você saiba que este conteúdo está sendo produzido e é preparado para ser distribuído pelo YouTube. Então, está rodando aqui por acaso, mas o conteúdo está preparado para o YouTube, então te convido a clicar no link da bio. Desde o link da bio, você consegue chegar no YouTube e você vai ver conteúdo, porque eu estou compartilhando a tela e passando uns arquivos, e então, por esse motivo. Tá bem? Então, vamos lá, vamos conhecer esses 4 motivos, que são 4 crenças limitantes, feito com que pessoas fiquem crendo que não é possível se hospedar nesse nível de vantagem, de se hospedar em hotéis ou resorts, com diárias que valem centenas de milhares de reais por pessoa, por valores simbólicos, valores às vezes na casa das dezenas de reais por dia por pessoa. Então vamos lá, as 4 crenças limitantes que não acredita que é possível se hospedar por valores simbólicos em hotéis de alto padrão. Primeira crença limitante, lembrando, isso é uma crença na mente da pessoa, crença limitante é o seguinte, tem pessoas que falam o seguinte, registrado, até hoje tenho viajado dessa forma, e o fato de até hoje ter viajado dessa forma, que você tem viajado até hoje, é o que tem feito exatamente que você não consiga atingir uma solução específica para você conseguir ter nas suas hospedagens uma forma mais vantajosa. Do jeito que você tem feito até hoje, você vai conseguir continuar fazendo do mesmo jeito se você tem viajado assim e continuar dessa mesma forma. Então, essa é um caso típico desta crença limitante de até hoje tenho viajado dessa forma. É uma crença limitante típica de quem tem
uma condição que... E quem tem uma condição que pensa que não quer mudar, tá tudo bem, tá ótimo, mas enquanto você continuar crendo que, por ter viajado até hoje dessa forma, já fez tudo o necessário para ter o máximo benefício nas suas hospedagens, enquanto você continuar fazendo do jeito que você está fazendo agora, você vai continuar tendo o resultado que tem agora. Esse é o famoso plantar melão para querer comer abacaxi. Não vai funcionar. Se você planta melão, você vai tender a comer melão. Se você planta abacaxi, você vai tender a colher depois abacaxi. Então, se você tem viajado até hoje dessa forma, e o resultado é que você tem pagado o valor que estava no booking, reservado da última hora, pagado mais caro, o resultado é a pessoa que estava hospedado do lado do seu quarto, no mesmo hotel, na mesma qualidade de hospedagem, pode estar pagando 30, 60, 90, 95% que você está pagando. Se isso tem acontecido com você, é exatamente por essa crença limitante número 1 que você tem, que é uma crença de que até hoje você tem viajado dessa forma. Se você continuar viajando dessa forma, você vai continuar pagando mais caro. Então, essa é a crença limitante número 1. Para de pensar que o que você tem feito até hoje é a única coisa que existe e tenta pensar que, pelo fato de você ter feito algo até hoje de um jeito, significa que não existe um jeito melhor. Às vezes a gente tem que manter a mente aberta, porque tem outras coisas que a gente não viu, não sabe, não conhece e que, de repente, podem te ajudar. Tá bom? Então, essa crença limitante número 1, até hoje tenho viajado desta forma. Vamos para a crença limitante de número 2. Crença limitante número 2 é preciso ganhar mais, ou então preciso ter mais orçamento. E só depois que eu tenho mais dinheiro, mais orçamento, mais condição financeira, depois que eu vou poder realmente me hospedar em hotéis ou resorts com valores. Preciso ter muita grana para isso. Eu preciso ser rico. Ou então, se não é rico, eu preciso ser milionário, sei lá. Ou preciso ter muita grana, como que eu não tenho, talvez agora, né? Então, essa outra crença limitante, para que você saiba, essa das coisas que mais eu sinto quase prazer em explicar ou em repetir, para se hospedar em hotéis ou resorts com diárias que têm valores de centenas ou até milhares de reais por pessoa, simbólico, você não precisa mais orçamento. Ao contrário, você vai passar a pagar menos do que você pagava hoje. Então, para pagar menos, em vez de você precisar ter mais orçamento, você precisa ter menos orçamento. Você respondeu com o seu nome, você viu? Não é para... Só para você poder corrigir, né? E aí, essa crença limitante é número 2. Preciso ganhar mais ou ter mais orçamento para conseguir cumprir esse objetivo. Estou ajudando um pouco o suporte hoje, porque com o dia que a gente está fazendo essa experiência, pode ser que alguma coisa não saia tão bem, tá bom? E seguimos aqui, então, crença limitante de número 3, que tem impedido mais pessoas a se hospedar em hotéis ou resorts com diárias centenas ou milhares de reais por pessoa por valores simbólicos. Crença limitante de número 3. Me hospedo em qualquer lugar. Tanto faz o hotel que eu for, tanto faz se for melhor em qualquer canto. Já ouvi essa, já ouvi muito isso, por mais que você pense que não é possível. Talvez você não seja esse caso, mas muitas pessoas têm falado isso. Para mim, hotel é só para dormir. Desde que tenha uma cama e um lugar, tá bom. E aí, a resposta de quem se hospeda em qualquer lugar é que as pessoas que pensam que se hospedam em qualquer lugar, isso é porque não tiveram uma experiência de hospedagem vantajosa no nível de pagar, às vezes, por um lugar mais... Às vezes, pagar um valor equivalente a uma pousadinha mais simples para se hospedar num 4 estrelas, num 5 estrelas, num resort, num beira-mar, num apartamento luxuoso, bacana. Então, quando você experimentar isso, talvez você pararia de pensar que você hospeda em qualquer lugar, mas é uma crença limitante. Você está pensando que hospeda em qualquer lugar? Bom, o valor do seu dinheiro, cada real que você paga para se hospedar, se pelo esse mesmo dinheiro, por esse mesmo real, você tivesse mais, você continuaria se hospedando em qualquer lugar? E a sua família? É isso que a sua família merece? Né? Será que consegue entregar para a sua família um sistema de hospedagem, uma solução que pode se hospedar para ser feliz e não qualquer coisa? Né? Já começa errado quando fala assim, em qualquer lugar. Bom, qualquer lugar não é um grande parâmetro de expectativa. Eu acho que a gente trabalha muito durante muitas semanas do ano, tem algumas poucas semanas
para entregar na nossa vida própria o benefício do esforço, o benefício do trabalho. Essas semanas a gente costuma estar de férias, alguns se hospedam, alguns ficam em casa, mas os dados são que as poucas semanas que o brasileiro viaja por ano é entre 1 e 2 semanas para ficar hospedado, do tanto de tempo que tem de férias, 1 e 2 semanas fica hospedado. Se esse tão pouco tempo que você fica hospedado ainda fica em qualquer lugar, será que você está otimizando sua vida? Será que o seu tempo de trabalho, seu tempo de esforço está otimizado, né? Essa crença limitante número 3, você está crendo algo de te limitar. Isso que significa crença limitante? Não estou dizendo, se você já pensou isso, que você está certo ou errado. Estou dizendo que você crê isso e isso pode eventualmente estar te limitando, tá bom? Crença limitante número 4. Se eu não viajar agora, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu viajo depois e tá beleza. Tanta gente já pensa isso, não conheço. Talvez essa é a grande desculpa das famílias brasileiras que eu tenho mais visto, né? Se não for agora, depois eu faço a viagem. Olha, a viagem que você não faz não volta, né? E o fato de você pensar em que não faz agora, tudo bem se viaja depois, tudo bem nada. O que a gente não faz, a gente não faz. E não sei se contigo é assim também, mas comigo pessoalmente, eu não me arrependo de coisas que eu fiz e não funcionaram tão bem, porque as coisas que eu fiz e não funcionaram tão bem me serviram de grande experiência, de grande base, de grande fonte de aprendizagem. Então, as coisas que eu fiz e não foram bem, ou não foram tão legais, aprendi. Imagina, se eu for viajar num destino e não gostar, aprendi que disso eu não gosto. Já sei, assunto resolvido. Mas se eu nem fui, deixei para depois. E outra coisa, isso é viciante, você fica prorrogando, protelando, e acaba que não sei se um dia você vai fazer essa viagem dos sonhos. E ao final a gente brinco de pensar se volta quando você tinha 20 anos. E quando você tinha 20 anos, me diga o lugar dos sonhos que estava na tua mente, o lugar que você queria conhecer, ou quando você tinha 15 anos e era um jovem, aí um adolescente, qual lugar que você queria conhecer, que você sonhava em conhecer? Já fez esse sonho? Se não fez, está esperando o quê? Vai esperar quando? Vai ficar prorrogando também? Mais e mais e mais? Não sabe como fazer, né? Olha, aí que está o negócio de manter a mente aberta, né? E agora vamos lá. Agora a gente já viu todas as crenças limitantes, essas 4 crenças limitantes que impedem pessoas comuns, brasileiros comuns, se hospedar em hotéis ou resorts que têm diárias que valem centenas ou milhares de reais por pessoa, fazer isso por valor simbólico. A gente já viu aqui 4 crenças limitantes que podem, inclusive, ter impedido você de se hospedar de uma forma mais vantajosa. Hotéis e resorts de alta qualidade que podem oferecer uma experiência de hospedagem diferenciada, única, especial, de ter essa vantagem que sua família merece, de ter essa experiência que você também merece depois de fazer 1 ou 2 semanas de hospedagem por ano. Se você é um brasileiro médio e você faz 1 ou 2 semanas de hospedagem por ano, como você pode fazer de uma forma eventualmente melhor, tendo mais resultado com o mesmo valor, tendo mais benefício com o mesmo valor. E isso pode ser feito, mas você tem que saber como isso é possível, né? Primeira coisa que tem que saber é se você se encaixa em alguma dessas 4 crenças limitantes que eu mencionei aqui. A segunda coisa que você precisa saber é qual é o caminho certo, qual a direção certa para se hospedar em áreas que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa por valores simbólicos. E vamos lá, então. Primeira coisa que você tem que aprender a fazer, colocar um olhar diferente sobre hospedagem. Começando com a premissa de que você não sabe de tudo, como eu também não sei de tudo, e a gente não nasce sabendo, e não é vergonha nenhuma, aprender novas soluções que entreguem mais benefícios ou mais vantagem para nossas férias. E quando eu falo um olhar diferente sobre viagens, é do jeito que todo mundo não, do jeito que a grande maioria das pessoas se hospedam, usando os meios de hospedagem tradicionais, reservando de última hora no Booking. O que essas pessoas estão fazendo é o olhar convencional. Com o olhar convencional de hospedagem, você tem o resultado convencional de hospedagem. Ter alguém no mesmo hotel que você está, na mesma época do ano que você está, hospedado com o mesmo número de pessoas que você está, dormindo no quarto exatamente do lado do seu, parede com parede, que poderá estar pagando 30%, 60%, 90% a menos do que você está pagando. E essa pessoa que está do seu lado, com esse nível de economia, ela em algum momento olhou diferente sobre a hospedagem. Pensou que não sabia de tudo.
investigou, procurou, se esforçou para entender novas soluções, foi atrás, conheceu, descobriu, comparou e escolheu, para se hospeda de uma forma mais vantajosa. Então, um olhar diferente sobre hospedagem é o caminho certo para você conseguir se hospedar com valores simbólicos. Olhar não da forma convencional. Da forma convencional é da forma que todo mundo faz, resultado que todo mundo tem. De uma forma diferente é entender que tem soluções, que a gente não sabe de tudo, que não é obrigado a saber de tudo e está tudo bem, mas que há coisas que a gente pode sacar que oferecem vantagem enorme, que tanto você quanto eu, é muito difícil, a gente trabalha muito para ganhar o que a gente ganha. Então a gente quer exprimir cada real, tirar o máximo de proveito de cada real. Então se você pode se hospedar de forma diferente, por ter olhado diferente para algo que você quer ter na sua vida, se você quer ter na sua vida hospedagem, se você tem feito isso, olha diferente, busca uma solução diferente, você não sabe de tudo, tem soluções alternativas que de repente podem ser uma vantagem e te trazer mais qualidade de uma forma mais vantajosa, sem requerer nenhum esforço diferente financeiro. E este é o primeiro passo na direção de você conseguir se hospedar com valor simbólico, fazer este olhar diferente. E a segunda coisa que você tem que fazer é saber e pensar que viajar mais e viajar não é necessariamente tanto uma questão de orçamento, sino que é muito mais uma questão de conhecimento. E é uma questão mais de conhecimento pelo seguinte motivo. O motivo é que se você tem mais de conhecimento pelo seguinte motivo, quando você descobrir um mecanismo que te permite se hospedar em um hotel, talvez num resort, que talvez é equivalente ao valor de um Fusca, e é uma Ferrari, que é equivalente ao valor de uma Ferrari, e você pode pagar equivalente a um Fusca. Quando você aprender isso, cada real que você coloca é equivalente a pagar um Fusca, e o resultado que você tem é como andar de Ferrari. Esse é o nível de benefício que eu estou falando. Você ter o custo de um Fusca, sem desmerecer o Fusca, né, tem uns Fusca reformados e tal, muito legais, muito novos, que são muito mais caros, né? Mas simbolicamente um Fusca, simbolicamente uma Ferrari, mas tipo, como metaforicamente um Fusca, metaforicamente uma Ferrari. Um carro muito caro, um carro bem barato, né? Se pelo valor desse carro barato você pode ter a experiência de ir com um carro super caro, você está tendo esse nível de benefício e de vantagem. E você tem que buscar essa solução. E você encontra essa solução sabendo que viajar mais e melhor não é uma questão de orçamento, e sim de conhecimento. Porque de conhecimento tem que saber que existem soluções que te permitem andar de Ferrari pagando Fusca, ou pagar por um Fusca e andar de Ferrari. Esse nível de benefício e de vantagem. Pagar por uma pousadinha mais simples, se hospedar em um hotel de alto padrão. Pagar o valor de uma pousadinha básica, se hospedar num hotelzaço 5 estrelas. Não sempre, né? Tem hotéis de vários níveis, mas sempre considerado alto padrão, mas o valor é sempre o valor de um Fusquinha. Pelo valor de um Fusca, andar de Ferrari. Esse é o nível de vantagem e de benefício. E mesmo assim, o que acontece é que, mesmo sabendo disso, você tem que ter consciência de que sua vantagem financeira é muito importante, mas é mais importante saber que o que você não fez, já não faz mais. A gente passou agora recentemente, pouco mais, pouco menos que 2 anos, nessa situação meio maluca do Covid. Nesses 2 anos, nessa situação do Covid, muitas pessoas tinham sonhos, muitas pessoas tinham desejos de conhecer lugares do mundo, muitas pessoas tinham grandes expectativas de vida, de conhecer talvez destinos ou de realizar objetivos pessoais ou profissionais. Muitas pessoas buscavam com objetivos. Muitos desses objetivos e muitos desses sonhos foram embora, porque os momentos perdidos, os momentos que se pospõem, os momentos que você prorroga, protela, esse momento não volta, mas você pode viver um momento futuro bom. Mas o momento que você prorrogou, que fala, não vou viajar agora, vou viajar depois lá na frente a gente vê essa solução aí, que a gente faz com as férias, isso que você está prorrogando, protelando, existe um risco, claro, de que o momento passado se perca e nunca mais volte
porque talvez você nunca mais, sabe? Tipo, imagina o que você não fez com 20 anos. O que você não fez com 20 anos, você não fez com 20 e não vai fazer mais. Não vai fazer nos 30. Basicamente é um pouco isso, que o momento que passa, passa. É perdido. Né? Então, às vezes, a gente não tem consciência. E olha, algumas centenas de milhares de brasileiros e milhões de pessoas no mundo foram embora nos últimos 2 anos, numa situação imprevista, catastrófica. Ninguém teria adivinhado que uma coisa dessa poderia acontecer nos dias de hoje, no mundo moderno, e aconteceu. E muitos sonhos foram embora. E sabe uma coisa? Nesta etapa, nesta direcionamento que te leva a se hospedar por valor simbólico, quero que você pense nos momentos perdidos e como eles passam, e como quando passam, eles não voltam nunca mais. Passou, o que você não fez, não fez, o que você não fez, você já não pode fazer mais. E isso é o que tem acontecido em muitos casos com muitas famílias. Bom, esses são um dos motivos de pessoas que não creem que é possível se hospedar com valor simbólico e porque devem começar a abrir a mente, ter esse olhar diferente, buscar esse benefício de se hospedar em um resort de alto padrão, pagando um valor de uma pousadinha, pagando um valor simbólico, inclusive nessa comparação que a gente está fazendo, te deixando consciente de que você trabalha, o ano tem 12 meses, 365 dias e 52 semanas, você deve ter um mês de férias na sua empresa, tá? São 4 semanas por ano. Dessas 4, se você é um brasileiro médio, você viaja para ficar hospedado 1 ou 2 semanas por ano, no máximo 3. Se você viaja e fica hospedado de 1 a 3 semanas, isso é pouco mais ou menos 5% apenas do seu ano. Você tem retorno de todo o seu esforço, porque são 2 semanas completas de lazer e de paz. Se essas 2 semanas apenas, que é 5% da sua vida, que você vai ter um retorno, passando férias, conhecendo lugares novos, vivendo novas experiências, com nova gastronomia, os seus olhos se alimentando de coisa nova, os seus olhos visualizando coisas que você nunca viu até hoje, ouvindo novas línguas, novas formas de viver, vendo novas paisagens, novas praias, novos mares, novas montanhas, aprendendo a esquiar, aprendendo pulando de uma tirolesa, vivendo essas experiências, que a gente só tem isso nessas poucas 2 semanas, nessa pequena parte do ano, que é menos que 5% do seu tempo do ano. Se você vai deixar perder esse tempo, é um tempo que não volta mais. Cuidado com o que a gente planta, a gente estava falando isso nas crenças limitantes. Se você está plantando abacaxi, você vai colher. Se você está plantando limão, você vai colher limão. Cuidado, né? Tem gente que fica pensando que, não importa, depois eu vejo, depois eu faço, mais na frente eu vejo. Isso aqui, olha, cuidado. Mais na frente, pode ser que consiga, pode ser que não consiga. E é isso. Com isso, me despeço de você por hoje. Foi um prazer estar aqui nesta produção de conteúdo semanal, nesta ocasião, no programa de número 81 da edição semanal por valor simbólico da IMG. Meu nome é Ricardo Massó, foi um prazer estar contigo. Próxima semana, próxima quinta-feira, 14 horas em ponto, sem falta, estou aqui numa nova produção de conteúdo semanal. Um forte abraço, semana que vem. Tudo de bom. Tchau, tchau.